Amém. Salmo 46, do 1 ao 11, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Oremos. Pai querido e bendito, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor Deus, é inerrante. A Tua Palavra, ela é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. A Tua Palavra, ela é indestrutível, insolúvel. A Tua Palavra permanece sobre tudo. A Tua Palavra, Senhor Jesus Cristo, é fonte de vida e de saber. E nós estamos aqui hoje diante da Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito fale conosco através da palavra que nós lemos. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, se vocês prestarem atenção e olharem no Salmo, a cada grupo de versículos, do versículo 1 até o versículo 4, no versículo 1, o salmista começa com uma afirmação: Deus é. No versículo 5 ao versículo 8, o salmista faz outra afirmação, dizendo Deus está. E no versículo 9 até o versículo 11, o salmista diz o que Deus faz. Então nós vamos trabalhar esse salmo dessa seguinte forma: Deus é, Deus está e Ele faz. Quem Deus é, aonde Ele está e o que Ele faz. Esse salmo, ele é uma declaração comovente de confiança extrema ao Senhor. O salmista estava passando por um momento de grande adversidade quando escreveu este salmo. A fonte de toda a confiança do salmista era o saber de que Deus estava no meio do seu povo, de que Deus estava cuidando do seu povo. Então o refrigério deste salmo é saber que Deus está com o seu povo, que Deus está presente com o seu povo. O salmista se alegra, ele canta e exulta em saber que Deus estava com o seu povo. Ele vai usar algumas hipérboles aí de catástrofes, dizendo que, narrando aí terremotos e maremotos, e parece que estava um caos. Tudo isso era uma hipérbole para narrar o sofrimento do povo, para narrar o que aquele povo estava passando. Mas em meio a toda essa angústia, a toda essa tribulação, eles estavam felizes, eles estavam tranquilos, porque o Deus de Jacó estava junto com eles. Amém? Então vamos aí nessa primeira parte de Deus é, versículo 1 até o versículo 4, leia mais uma vez. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus,
o santuário das moradas do Altíssimo. É muito interessante como o salmista, ele introduz esse pensamento de confiança. E o salmista introduz esse pensamento de confiança fazendo uma afirmação que pode parecer simples, mas é talvez uma das mais profundas afirmações sobre Deus nas Escrituras. E o salmista, a começar a falar sobre Deus, ele diz: Deus é. Deus é. Quando nós partimos do pressuposto de que tudo existe porque foi criado, logo nós pensamos: quem criou Deus? Essa é uma perguntinha básica de escola bíblica dominical. É uma perguntinha básica de que crianças fazem para os pais. O meu filho, o Heitor e o Estevão já fizeram essa pergunta para mim. Pai, Deus criou tudo, mas quem criou Deus? E talvez você já ficou acuado diante dessa pergunta, sem saber responder quem é o Criador de Deus. Como eu disse, é uma pergunta comum de escola bíblica dominical. Esse questionamento, ele ocorre nas nossas vidas, apesar de nós termos uma mente incrível, apesar de nós conseguirmos imaginar muitas coisas, nós somos limitados e não conseguimos compreender com clareza os atributos pessoais de Deus. Nós sabemos falar sobre muitas coisas, mas nós não sabemos falar sobre Deus. Lembro-me do meu concílio e foi feita uma pergunta para mim no concílio. O candidato, perguntamos quem é Deus. E com todo o respeito e reverência aos pastores que estavam lá, eu disse: eu posso dar uma definição a partir do que Deus se revela, mas se eu soubesse dizer quem é Deus com clareza, eu não estaria aqui. Nem a mente mais brilhante, o QI mais alto que já existiu nesse mundo é capaz de decifrar Deus. Jesus Cristo chegou a dizer que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Jesus coloca a eternidade atribuído ao conhecimento de Deus, ou seja, o dia que alguém decifrar quem é Deus, acabou-se a eternidade. Jesus disse: a vida eterna é esta, conhecer a Deus. Nós vamos estar 1 trilhão de anos no céu. Lá na glória não vai mais existir tempo, mas se existisse, nós estaríamos lá há 1 trilhão de anos. E ninguém, nunca jamais ia poder chegar e dizer: olha, depois de 1 trilhão de anos, pronto, decifrei Deus. Deus é indecifrável. Deus é indecifrável. Nós não conseguimos compreender, apesar de termos uma mente magnífica, preciosa, ativa, pulsante, nós não conseguimos compreender os atributos naturais de Deus. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Deus é espírito pessoal, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Deus, Ele é imutável, Ele é infinito e Ele é eterno. Por que eu sei disso? Porque tudo isso Ele mesmo falou de si próprio quando se revelou a nós. Deus, Ele é perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. E por que eu afirmo isso? Porque Ele próprio revelou essas verdades de si mesmo. Ao contrário dos deuses desse mundo, o nosso Deus não foi criado pela mente humana. O nosso Deus, Ele se revelou. O apóstolo Paulo, a escrever sobre Deus, ele disse assim em 1 Coríntios 8:5: porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Nós devemos lembrar, meus queridos irmãos, que os outros deuses são e foram criações da mente humana, mas o Yahvé não. Yahvé se revelou. E quando Ele se revelou, Ele revelou dizendo: eu sou o que sou.
Por isso, quando nós perguntamos quem criou Deus, é uma incógnita, porque não existe nada além de Deus. Nunca existiu sequer um vácuo, um vazio, um milésimo de segundo aonde Deus não estivesse presente. Deus, Ele é. E o salmista introduz esse pensamento de quem Deus é, fazendo essa afirmação: tudo existe porque foi criado, mas Deus é. Deus é quem é. Êxodo 3,14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Eu sou o que sou. O eu sou me enviou a vós. Deus, como eu falei, Ele não está evoluindo. Deus não está se tornando algo melhor, ao contrário de mim e de você, que somos seres mutáveis. Malaquias 3,6 diz: eu, o Senhor vosso Deus, não mudo. Desde o início da criação, desde antes da criação e desde do final dos tempos, no último dia, quando Cristo vier buscar a sua igreja, Deus permanece sendo quem Ele sempre foi. Deus não muda. Eu sei que o mundo tem tentado criar um pseudo-Deus, segundo a sua imagem e conforme a sua própria semelhança, e esse tem sido um grande engodo da igreja evangélica. Cada igreja cria um Deus a partir dos seus usos e costumes. Cada pessoa hoje em dia tem criado o seu próprio Deus. Entenda que você e eu fomos criados à imagem e à semelhança dele, e não ao contrário. Ele não é a nossa imagem e semelhança, nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Existe um único e verdadeiro Deus. Este é o Deus que nós servimos. O Deus Pai, Ele não muda. Por que Ele não muda? Qual é a conclusão da imutabilidade de Deus? Tudo que muda, muda para melhor. A tendência é essa. Deus não precisa, porque Ele é perfeito. Tiago, apóstolo, chegou a dizer que em Deus não há sequer sombra de variação. É como se ele estivesse dizendo: não passa nem de longe um pensamento em Deus do qual ele precise mudar. Ele é o próprio autor da existência. Nada existiu antes de Deus. Deus é a própria existência. Ele sempre existiu e tudo nesse mundo depende de Deus. Tudo nesse mundo, o que nós conhecemos e o que nós não conhecemos, tudo está debaixo, sendo sustentado por Deus. Tudo existe por meio dele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, diz assim: pois nele nós vivemos e nele também nós existimos. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Se você veio até essa igreja hoje caminhando, respirando, se movendo, você só veio até aqui por causa de Deus. Deus é a causa de você estar vivo aqui hoje. Se você caminha, se você se movimenta, se você respira, se você existe, é porque Deus existe e tem mantido a sua vida. Toda obra criada também, ela está sujeita à extinção, exceto o Criador. E o Criador disse: tudo isso passa, mas as minhas palavras hão de permanecer, pois Ele é o Alfa e o Ômega, conforme a si mesmo descreveu, o início e o fim. Tudo está fadado a uma extinção, mas Deus não. Deus, Ele é quem é. A existência se dá a partir de Deus. Ele não está limitado por nada que Ele criou, e é por isso que o salmista, a introduzir um pensamento de quem é Deus, ele começa afirmando: Deus é o que é, eu sou o que sou. O texto nos diz então que esse Deus que é, realiza uma obra nas nossas vidas. E qual é essa obra? Uma obra de cuidado. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos abriga nele mesmo. Ele também não nos abandona, não importa qual seja a situação.
Ele está junto conosco, sejam nas lutas halógenas ou nas lutas autógenas, ou seja naquelas lutas que acontecem dentro de nós ou naquelas lutas que acontecem fora de nós. Deus é quem é, e a certeza que nós temos da vitória é porque Deus é quem Ele é. Então você vai vencer, em nome de Jesus você vai vencer. Essa luta que você está vivendo dentro de você, você vai vencer, porque Deus é quem é. Essa luta que você está enfrentando aí fora, você vai vencer, porque Deus é quem é. É essa a certeza que nós temos neste salmo. Ele não nos abandona em nenhuma situação. Por isso nós não precisamos temer. Mesmo que tudo pareça estar desmoronando ao nosso redor, mesmo que tudo pareça estar desabando ao nosso redor, nós devemos lembrar que muitas situações são impossíveis para nós, mas nenhuma situação é impossível para o nosso Deus. Faça aí um comparativo entre o versículo 2, 3 e 4. No versículo 2 e 3 você vai ver a calamidade que o salmista está narrando. No versículo 2 e 3 parece que o salmista narra uma cena apocalíptica, de filme do final dos tempos, de filme de desgraças naturais. E ele diz que o mar está rugindo e a força do mar é tão grande que os montes estão sendo transportados, sendo jogados para dentro do mar. É uma cena catastrófica, terremotos, maremotos, tsunamis. É óbvio, né, irmãos, que o salmista está usando aqui a força da natureza como hipérbole para descrever o que a nação estava enfrentando. E muitas vezes nós nos sentimos assim, diminuídos, enfraquecidos, sem força nenhuma, como uma formiga na frente de um elefante. E parece que as situações que se levantam na nossa vida, contra a nossa família, nas nossas finanças, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, parece essa cena. Tudo está desmoronando, tudo está desabando e você não tem para onde correr. Parece que nós vamos ser engolidos vivos por tantos problemas que se projetam contra nós. Mas aí você faz um paralelo com o versículo 4. Está quebrando tudo lá fora. O mar está doido, os montes estão sendo lançados para o meio do mar, está derretendo tudo, as placas tectônicas estão se movendo, o mundo está se acabando. No versículo 3. No versículo 4 vem a calmaria. Ao mesmo tempo, em paralelo, ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Não tem transição, não tem um versículo conhecido como versículo dobradiça entre o 3 e o 4. Simplesmente é uma realidade de caos, e bruscamente Deus mostra uma realidade de calmaria. E eu fiquei pensando nisso. Um fato muito interessante, irmãos, é que em Jerusalém não tem rio. Quem escreveu o salmo possivelmente estava fazendo alusão da terra prometida, comparando a terra prometida com o Éden. Porque tanto Jerusalém como o Éden nas escrituras, eles fazem comparação, como se representavam ali a presença de Deus. Então, quem está escrevendo, possivelmente, ele está comparando Jerusalém com o Éden, porque em Jerusalém não tem rio. Contudo, tempos depois, muitos anos mais tarde, vem alguém, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus, Messias prometido, nascido de mulher, e esse homem, que é o Filho unigênito de Deus, no último dia da festa, diz o texto lá de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, ele faz um convite magnífico e nos revela algo surpreendente. Esse convite de Cristo até hoje está valendo, e Cristo no último dia da festa, ele levanta e brada em alto e bom som: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí eu consegui entender qual é a mensagem do salmista. Meus queridos irmãos, quantas vezes nós já passamos por lutas e as pessoas chegaram para nós, eu não sei se você já teve esse privilégio, mas eu já tive, da pessoa olhar para mim e falar assim: como é que você está tão calmo? Eu no seu lugar, eu estaria louco. Eu no seu lugar, eu estaria correndo sem direção. Como é que você consegue ficar tão calmo com tudo desmoronando ao seu redor? Como é que você consegue manter a calma com essa notícia que chegou para você agora? E sabe por que essas pessoas conseguem manter a calma? Porque elas ouviram o convite de Jesus Cristo. As pessoas que ouvem o convite de Jesus e chegam até Ele com a motivação certa, encontram nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Aqueles que chegam até Cristo não estão mais preocupados com a altura das ondas ou com a força do vento, mas eles querem sair em direção àquele que tem poder de acalmar a tempestade. Aqueles que estão em Cristo, eles não ficam olhando o que o mundo está, ou o que está acontecendo no mundo, não ficam desesperados com a realidade que se levanta, mas eles têm uma plena convicção e certeza de que Deus está no controle. Deus está no controle. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando nós ouvimos o convite feito por Jesus e nos achegamos até Ele com a motivação certa, sedentos para receber o Espírito Santo, nós começamos a desfrutar deste passeio alegre, que é estar nessas águas tranquilas que o Senhor Jesus produz. Você pode estar vivendo uma tribulação externa, mas nada tira a sua paz, porque no seu interior, do seu interior fluem rios de água viva. Nada pode abalar, porque você não está à deriva nesse mar revolto, mas você está ali, dentro das águas que passam pela cidade de Deus, que fluem do trono de Deus, que alegram a cidade de Deus. Isso somente Jesus Cristo pode nos dar. Por isso nós não tememos, pois o rio da vida está em nós. O rio que flui do trono de Deus, ele transborda nos corações. As águas do mundo causam desespero, aflição e temor, mas as águas do rio de Deus promovem alegria. Hoje Jesus está fazendo esse mesmo convite para você. Talvez você chegou aqui atemorizado com o que está acontecendo na sua vida. E Jesus está fazendo esse convite para você. Você pode viver essa realidade. Você não precisa de uma transição. Deus tem poder de fazer você viver em paz hoje, agora. Em segundo lugar, o salmista vai iniciar a segunda parte dizendo que Deus está. Veja aí comigo, versículos 5 ao 8. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embranqueceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Meus irmãos, como nós vimos, nós aprendemos de que servimos um Deus que é. Mas o salmista não para por aí. Ele não só revela a Deus, mas ele também afirma que esse mesmo Deus que é um Deus que está. E eu faço uma pergunta: de que adiantaria também servir a um Deus que se não estivesse? Imagine o mundo perguntando para você: quem é o seu Deus?
E aí você responde para o mundo: olha, o meu Deus é maravilhoso. O Deus que eu sirvo, Ele é o Deus forte, Ele é poderoso, Ele é perfeito, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o justo juiz, Ele é eterno, Ele é misericordioso. O meu Deus é o Todo-Poderoso, Ele criou os céus e a terra e tudo o que existe em 6 dias. No 7º Ele descansou. Ele é o autor da fé que eu tenho. Se eu tenho fé, não é por mim mesmo, é porque Ele me concedeu a fé. Ele é o Deus criador, provedor, sustentador e salvador de todo aquele que crê. E aí você prossegue na resposta e diz: o meu Deus é o Deus que estendeu os céus a palmos. Mais do que isso, você quer saber quem é o meu Deus? O meu Deus é quem mediu as águas do mundo todo na concha da sua mão. Mais ainda, foi Ele quem criou todas as estrelas do firmamento. Ele conhece cada uma, chama cada uma pelo seu nome, todas elas se apresentam e nenhuma vem a faltar. Mais do que isso, meu Deus é tão soberano que Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa do planeta Terra. O meu Deus é tão soberano que nem um passarinho morre sem que seja a permissão dEle. E aí o mundo, extasiado, com os olhos arregalados, faz outra pergunta para você e diz: aonde está esse Deus? Já pensou se esse Deus só fosse o que é, mas não estivesse aonde está? Eu imagino os grilinhos, cri, 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 mas não. O Salmo não termina falando só sobre quem é Deus, mas o Salmo continua dizendo e afirmando que esse Deus está. Não adianta servir a um Deus que é, mas não esteja. Não adianta servir a um Deus que é, mas não está. A boa notícia é que o nosso Deus, Ele é tudo isso que eu falei e muito mais. E esse mesmo Deus que é, também está. E aonde Ele está? E o salmista diz, no versículo 5, Deus está no meio. Deus está no meio. Ele está junto. Ele está presente. Nós podemos dizer sem sombra de dúvida, o nosso Deus está aqui, presente, comigo, inerredável como uma sombra. Ele está sempre comigo. Ele mora no meu coração. O seu nome é Emanuel, Deus conosco. Isaías capítulo 57, versículo 5, o profeta escreveu assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aonde está Deus? No seu alto e sublime trono, mas também Ele está junto, ao mesmo tempo, com todos os humildes. Aonde está Deus? João 14, 23, e Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Aonde está Deus? Está aqui comigo. Ele mora dentro de mim, porque eu amo, porque eu guardo a sua palavra. Jesus e o Pai fizeram do meu corpo morada, por isso nós somos templo do Espírito Santo. Mas mais, aonde está Deus? Efésios 3,17, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Aonde está Deus? Meu Deus está aqui comigo, no meu coração. Aonde está Deus? Gálatas 2,20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aonde está Deus? Ele está sentado no seu alto e sublime trono, mas também Ele está comigo aqui dentro do meu coração. Aonde está Deus? Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Deus está aqui conosco. Por isso nós podemos afirmar com toda certeza que Deus, Ele está sim, acima, governando.
mas que Deus também Ele está embaixo, sustentando todas as coisas. Mas mais do que isso, Deus está no meio, participando de todo o processo. Deus está junto, Deus é conosco, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Por isso, meus queridos irmãos, não temam as impossibilidades. Coisas impossíveis acontecem para nós, mas não para Deus. Nada pode furtar o controle soberano e eterno de Deus. Nem mesmo a maior catástrofe pode impedir Deus de agir, pode impedir os seus planos. No versículo 6, então, nós encontramos aqui uma verdade vitoriosa. Qual é a verdade? Veja aí no versículo 6. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Profeta, aliás, o salmista, nos primeiros versículos ele narra uma catástrofe. Agora, no versículo 6, ele narra uma guerra. E ele diz que as nações se embranqueceram, que os reinos ficaram furiosos, todos viraram as costas para ele, todos se levantaram contra ele. E aí ele entra com essa descrição vitoriosa, com essa verdade vitoriosa. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O mesmo Deus que tem poder para acalmar as calamidades, é o mesmo Deus que tem poder para apaziguar as guerras. Pelo poder da sua palavra ele criou tudo que existe, e pelo poder da sua palavra Deus destrói também tudo que existe. Basta apenas uma única palavra do Senhor e tudo muda conforme o seu querer. O salmista aqui narra esse barulho que o mundo está fazendo. O salmista narra esse barulho que as nações, que o diabo está fazendo. Eles gritam, eles sapateiam, eles esperneiam, eles fazem coisas terríveis. E não importa quanto de barulho o diabo é capaz de fazer, nem tampouco as ameaças que o mundo e as nações podem oferecer. O santo, o eterno, o sublime, ele abre a sua boca e a terra se derrete. Não importa, meu querido irmão, o quanto o diabo está rugindo ao seu derredor como um leão, não se assuste. Ele só quer assustar. Não fique aterrorizado por conta dessa situação, dos inimigos que se levantam. Basta apenas uma palavra de Deus. Basta apenas uma palavra. E o salmista diz: as nações se levantaram, os reinos se embranqueceram, mas ele levantou a sua voz, ele abriu a sua boca e a terra se derreteu. A palavra de Deus diz que o diabo será destruído pelo sopro da boca de Deus. Está lá em 2 Tessalonicenses 2,8, quando Cristo vier em glória, ele vai destruir o diabo pelo sopro da sua boca. Quando Deus fala, nós ficamos atônitos como os discípulos. Os discípulos estavam obedecendo, e mesmo em obediência enfrentaram um mar revolto. Por isso fique tranquilo, mares revoltos, tempestades acontecem não para provar a sua fé, mas para mostrar para você claramente quem é o Deus que você serve. Você só tem que continuar remando. Os discípulos estavam remando, e a tempestade veio, e as ondas se levantaram, e de repente eles pensaram que era um fantasma. Vem Jesus caminhando, passo a passo, no meio daquele mar revolto. Naquela escuridão surge Cristo. Eles convidam Cristo para entrar dentro do barco, e dentro do barco ainda a tempestade está ativa. Jesus então abre a sua boca, e diz o texto que o mar cessou e os ventos pararam, e os discípulos ficaram atônitos, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Basta uma palavra de Deus. Você está sofrendo, está angustiado,
está vivendo uma luta difícil, clame. Clame a Deus, peça para que Deus fale, para que Deus libere uma palavra, porque é só uma palavra de Deus e tudo acontece. Em terceiro e último lugar, Ele faz, versículo 9 ao versículo 11, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é, Deus está e Ele faz. Deus não foge de lugar nenhum, não tem um lugar que possa impedir Deus de agir. Mas que maravilha, irmãos, servir a esse Deus que é eterno, que é onisciente, onipresente, que é santo, reto, justo e bom, que é amor, que é misericórdia, que Ele é perfeito. Muitos são os seus atributos, e glória a Deus por isso. Como é bom servir a esse Deus, como é reconfortante saber que esse Deus está junto comigo. Independente da calamidade, da situação, da luta, Ele está comigo e eu estou com Ele. Isso é maravilhoso. Mas agora o salmista vai mostrar o que esse Deus que é e está é capaz de fazer. E esse Deus que nós servimos, Ele faz o que ninguém consegue fazer. Ele faz o que eu e você não conseguimos fazer. Ele é capaz de cessar todas as guerras até o fim da terra. O salmista está dizendo o seguinte: nós conhecemos limites, nós podemos agir. Se nós olharmos para as forças armadas, elas têm um limite para agir. Existe uma barreira, um tratado político, dali para frente elas não podem agir. Mas o salmista está dizendo: Deus não conhece fronteira. Sabe por que Deus não conhece fronteira? Salmos 24, versículo 1. Minha é a terra, e toda a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Deus é dono de tudo e de todos. Não importa onde você esteja, não importa qual seja a situação que você esteja enfrentando, a luta, a guerra que você esteja enfrentando, Deus tem poder de agir aí, exatamente aí aonde você está. Aonde você pensou que não tinha mais jeito, Deus vai e dá jeito, porque dele é a terra e a sua plenitude. Deus tem poder para agir em todos os campos, em todas as áreas, espiritual, matrimonial. Ele tem poder para agir na criação dos nossos filhos, Ele tem poder para agir na nossa saúde, na área espiritual, na área financeira. Todas as guerras, até os confins da terra, Deus tem poder de fazer cessar apenas com uma palavra. Apenas com uma palavra. O salmista Isaías escreveu em Isaías 54, 17: toda arma forjada contra ti não prosperará. Não prosperará. Não prospera porque Deus impede. E talvez você esteja aí enfrentando alguma batalha. Independente de qual seja a batalha, Deus é capaz. Deus é capaz de vencer essa guerra. Qual guerra você não está conseguindo vencer? É a imoralidade? É a mentira? É a avareza? É o orgulho? É o ciúme? A inveja? A cobiça? A pornografia? Talvez a sua guerra seja dentro da sua casa, com o seu cônjuge. Talvez a sua guerra seja na criação dos seus filhos. Você tem medo de perder os seus filhos para o mundo. Qual é a guerra que você não está conseguindo vencer? Hoje Deus trouxe você aqui para você ouvir que Ele é capaz de fazer cessar todas as guerras. Basta você confiar nele, basta você clamar por Ele, pedir para Ele te ajudar. Deus faz o que nós não conseguimos fazer. Ele dá cabo,
Ele põe fim, Ele põe um ponto final. Deus não vem com uma aguinha morna, não fica nem uma fagulha. Deus, Ele queima os carros no fogo, Ele corta o arco, Ele quebra a lança. Deus acaba com as guerras porque Ele destrói as armas de Satanás. Por isso Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir. Jesus não se manifestou para nocautear. Jesus não se manifestou para desmaiar o inimigo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. É essa confiança que nós temos, é isso que Deus faz. Ele é capaz de fazer o que eu e você não conseguimos. Ele põe fim, Ele dá cabo, Ele elimina, Ele põe um ponto final. Ele põe um ponto final. Basta apenas uma palavra. Basta apenas você clamar e Ele pode ajudar. A distância que você está de Deus é apenas de uma oração de todo o seu coração. Essa é a distância que você está de Deus, de uma oração de todo o seu coração. Mas o interessante, irmãos, é que todo salmo é uma música, não é? E aqui é um dueto. É um dueto. E eu quero que você preste atenção nesse dueto. Do versículo 1 ao versículo 9, o salmista canta. Vamos fazer a leitura e preste atenção. Deus é o nosso refúgio, e é legal que o refrão ele repete 2 vezes, no 7 e no 11. Então tem uma música, estrofes e um refrão, mas é um dueto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Até aqui o salmista está cantando. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, Ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Versículo 11, ele repete mais uma vez o refrão do 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista vem cantando até o 9, mas aí entra uma outra pessoa a cantar essa canção. E quem canta o verso 10 é o próprio Deus. Até o 9 você canta. Agora no 10 você escuta o que Deus está cantando para você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos muito barulho por pouca coisa. Nós comunicamos para todo mundo e não comunicamos com Deus. Nós esgotamos todos os nossos recursos e não recorremos a Deus. E Deus está dizendo para nós: fiquem tranquilos, fiquem quietos, confiem em mim. Não importa qual seja a ordem desse problema, eu sou Deus. Não importa o que você está vivendo, isso vai resultar em glória e louvor para mim. Não importa se você é destro para a batalha ou não, eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. A vitória pertence ao Senhor Deus. Você não precisa de estardalhaço. Você não precisa ficar preocupado. Você não precisa comunicar todo mundo, você precisa comunicar Deus. Você precisa falar com Ele. Você precisa entrar no seu quarto, fechar a sua porta, colocar o seu joelho no chão e falar com o seu Pai que ouve em secreto.
E o Pai que ouve em secreto vai te recompensar. Ele precisa saber, Ele quer saber. E saiba disso, que a única distância que você está de Deus é uma oração de todo o seu coração. Por isso eu digo mais uma vez, menos barulho e mais confiança. Menos barulho e mais confiança. Deixe o mundo se acabar lá fora. Viva nesse rio que flui da cidade de Deus. Viva desse rio que flui do trono de Deus. Mesmo nós não compreendendo o porquê. Toda a situação resulta em glória para o nosso Deus. Olha o que ele diz mais uma vez no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. É como se ele estivesse dizendo para o salmista: fica tranquilo. Quando eu levantar a minha voz, tudo vai se resolver. Não há nada que eu não possa fazer. Talvez você chegou aqui hoje com uma impossibilidade. Eu quero dizer para você que Deus é poderoso. Deus é poderoso. Talvez você chegou aqui vivendo uma guerra interna, um conflito interno. Deus é poderoso para quebrar essas algemas. Talvez você chegou aqui hoje preocupado com alguém. Continua orando por essa pessoa, porque Deus é poderoso para fazer cessar as guerras até os confins da terra. Talvez você chegou aqui hoje e você está afastado de Deus, ou nunca se entregou para Ele. Hoje Jesus Cristo continua fazendo esse mesmo convite. A sua vida está uma bagunça, e Jesus está dizendo: não olhe para o barulho lá fora, mas ouça o meu chamado. Quem vier até mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero estimular você a nesse momento fechar os seus olhos. E você nesse momento você vai orar. Você sabe o que você está enfrentando. Você sabe o que você está passando. Você tem plena convicção. É você quem está vivendo essa guerra. Você sabe o tamanho dessa dor. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo também conhece. E Jesus Cristo também sabe. E que Ele é Deus e que Ele tem poder para fazer cessar todas as guerras até os confins da terra. Faça uma oração. Se você não entregou a sua vida para Cristo, hoje é o dia para você entregar a sua vida a Cristo. Para você chamar Jesus para morar no seu coração. Para você pedir perdão dos seus pecados. E muito mais do que chamar Jesus para morar no seu coração, é dizer: Senhor, tem misericórdia de mim e me aceita como teu filho.